Existem várias Áfricas, na verdade, não é? E tem muito a ver com a história particular de cada região, de como é que foi traçada essa história, o que é que influenciou essa história. Mas se quisermos falar da história contemporânea da África, que tem um bocado a ver com a história do colonialismo e das independências, do que é que fez, como é que cada país africano se desenvolveu. Então existem pacotes de independências em tempos diferentes e que permitiu crescimentos em tempos diferentes. Existem países que colonizaram de maneira diferente e que estabeleceram relações pós-coloniais diferentes. O que eu penso que é importante fazer-se é não universalizar-se excessivamente e tentar compreender as linguagens não é? Que permeiam essas culturas e conseguir diferenciar do que é realmente cultura, porque muitas vezes se aponta o dedo à cultura, e o que é contextual, o que é histórico, o que tem a ver inclusive com a história e com novas formas de cultura introduzidas, não é? Dos encontros entre povos de diferentes origens. Não há apenas uma África, mas muitas Áfricas. São 55 países e quase 1 bilhão e 100 milhões de habitantes num contingente de enorme diversidade. Foram criadas fronteiras geográficas, que eu penso que aí sim, em termos de identidade africana como continente, houve uma decisão que nós queríamos respeitar essas fronteiras para não criar mais atrito e mais conflito. E cada uma dessas fronteiras tentou criar um projeto de nação, não é? Em que os seus cidadãos pudessem dialogar dentro dessas fronteiras e seguir num percurso conjunto. Eu sou cabo-verdiano, o meu povo fala cabo-verdiano e a minha cultura é uma cultura cabo-verdiana. Agora, com a abertura pelo mundo. Nós estamos permanentemente no dilema do querer partir e ter que ficar. Sempre que vamos, queremos voltar, mas estamos aqui, queremos ir. A fronteira do mar é uma tentação e é, ao mesmo tempo, um refúgio, né? Com a descoberta das Américas, nomeadamente Brasil, etc., vai haver uma mudança em Cabo Verde em termos, digamos, de economia local com uma massiva captura de escravos em África. É por isso que Cabo Verde é considerado como o ponto de diasporização atlântico do africano. Isto é, os primeiros africanos que vão entrar no Brasil vão sair da Cidade Velha e de Cabo Verde. Cabo Verde foi descoberto pelos portugueses em 1460. Formado por 10 ilhas de origem vulcânica, o arquipélago fica a 640 quilômetros da costa ocidental da África. Escala obrigatória na navegação entre a África, a Europa e as Américas, Cabo Verde sempre foi um ponto de encontro e de trocas entre as culturas dos 3 continentes. A enquadrar tudo isto, temos o fator imigração, que traz e leva, etc. E, a partir daí, criou-se condições para, por exemplo, desenvolvimento da literatura, da poesia e prosa, não é? E da música. Hoje em dia, o ambiente cultural já foi qualitativamente melhor. Há muito mais apreensão de coisas do exterior, com menos filtragem. Os jovens se preocupam-se mais com fazer aquilo que lá fora está a dar, em vez de se preocuparem com apreender, sim, conhecer, mas filtrar, renovar, inovar sobre aquilo que recebe. Moçambique fica no sul do continente africano.
Tem um território de mais de 800 mil quilômetros quadrados, com muitas áreas férteis. 45% das terras do país são agricultáveis. 75% da população vive da agricultura. E nesta atividade, a mulher moçambicana é fundamental. Elas são responsáveis por 80% da produção e por metade do comércio de alimentos do país. A agricultura, a agroindústria, o turismo, a pesca, a mineração e a exploração de gás e óleo devem continuar a alavancar a economia de Moçambique, que vem crescendo a taxas muito robustas na última década, 8,5% ao ano. São mais de 2 mil quilômetros de litoral no Oceano Índico. A beleza natural das praias, a excelente comida e o povo hospitaleiro atraem turistas do mundo inteiro para Moçambique. Paz, liberdade, estabilidade política e legislação moderna. Estas conquistas foram fundamentais para atrair o interesse de grandes investidores internacionais. Moçambique é rico em minérios e tem a maior mina de carvão a céu aberto do mundo. Nos últimos anos, foram descobertas grandes jazidas de gás no país. A África recebeu povos, não só deu povos para o mundo, como recebeu povos de todo o mundo. E esta miscigenação, a nova miscigenação em África, não fez perder as suas características. Ela mantém viva a sua tradição linguística, a sua tradição cultural a vários níveis, não é verdade? A sua cultura artística, do seu canto e dança, que são realmente fundamentais, e acho que é por aí que a gente sente uma nova vibração, ou uma antiga vibração, nos tempos atuais, mostrando que a África ainda tem muito para dar. Queria acentuar aqui um aspecto, por exemplo, este aspecto maior, que é agora aquilo que é o conjunto dos países da língua oficial portuguesa. A história nos uniu, para o bem ou para o mal. Não só relações culturais que a língua permite, mas relações económicas que podem realmente fazer com que este espaço, que foram as antigas colónias portuguesas, possam transformar-se num espaço de grande desenvolvimento político, cultural e económico. O mundo tem de estar aberto a isto e a África tem de estar atenta a esta realidade. Vamos realmente adquirir conhecimentos, vamos criar depois os nossos próprios conhecimentos para realmente conseguirmos construir um mundo melhor. Angola fica no sudoeste da África. É um país rico em recursos naturais com grandes reservas de petróleo e diamante, água em abundância e terras férteis. Apesar das altíssimas taxas de crescimento, a economia angolana ainda sofre com a herança deixada por décadas de instabilidade. A falta de mão de obra qualificada e o país ainda é muito dependente do petróleo, que responde por 85% do produto interno bruto e por 90% das exportações. A partir dos anos 90, todos os nossos países tiveram que enveredar pela democratização política e pela abertura econômica, pela construção de países de economia de mercado, isto é, de países capitalistas. Sem capitalistas, porque não havia, por força da história, não havia capitalistas angolanos, capitalistas africanos. Ora, num cenário desse, em que um país tem que formar uma burguesia, tem que se transformar num país capitalista, tem que formar os capitalistas para sustentar esse processo, né? Como fazê-lo? No contexto africano, nesse contexto, esse processo só pode ser feito à sombra do Estado, não há outro. O ambiente cultural em Angola é vibrante. Grupos teatrais encenam peças de autores angolanos e estrangeiros e a música para todos os gostos, do moderno kuduro ao tradicional e eterno samba. Com a alma marcada de mágoa e de dor, a tinta da caneta, a força que faço no punho para escrever um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Angola
Angola está a melhorar muito, temos muito empreendimento, estamos a fazer, estamos a desenvolver o nosso país, que tem muitos anos de guerra. Angola temos mercado que o nosso governo está a fazer, mas queremos que o nosso governo nos constrói mais mercado próximo da estrada, nem nos matos, não, queremos aqui na cidade. Nigeria is a multicultural society, multilingual society, multi-religious society, multi-ethnic, and as a result of this, it is a very vibrant, dynamic, and tumultuous society. The place is in turmoil, always boiling. A Nigéria é um país vibrante, surpreendente, com enorme diversidade cultural. Tem dezenas de línguas locais, mas o idioma oficial é o inglês. Metade da Nigéria é muçulmana. A religião chegou ao norte do país há mais de 1000 anos. Já o sul é majoritariamente cristão. O país é composto por mais de 250 etnias. Os Hausás, os Yorubás e os Ibos são os grupos mais numerosos. O petróleo é a maior fonte de riqueza da Nigéria, que é dona da segunda maior economia do continente, atrás apenas da África do Sul. Na Nigéria não é apenas a população que cresce a taxas impressionantes. O cinema também. De 20 anos para cá, Nollywood, Hollywood com N, firmou-se com um dos mais ativos polos de produção cinematográfica do mundo, com cerca de 1.200 filmes lançados por ano. Toda semana, milhares de DVDs inundam lojas, mercados e pontos de venda em todo o país. Cada disco custa em média $2, um preço acessível para boa parte dos nigerianos. In Nigeria, I think what has changed since the military left or rather since our dictator died, which sort of forced the military to end in 1998, is that there's a lot more cultural production. So in music, in film, even theater, and in books as well. And one of the things I feel very proud about is that Purple Hibiscus, my first novel, was very much at the sort of the forefront of it's what I like to call a new renaissance in writing in Nigeria. And I do feel very lucky in many ways because, I know that my books are widely read. And so I very much like being a writer in Nigeria. And now, now there's so many more young people who writing has become something that you can actually talk about wanting to do, which was not the case 25 years ago. Gana fica na África Ocidental. Nos últimos anos, a economia do país vem crescendo num ritmo muito forte e isso pode ser sentido nas ruas e na animação das pessoas. I believe in live and let's live, freedom and justice, equality before everybody. No one is above the law. And I believe that as a black man, you have to be able to accommodate anybody, no matter how or who you think you are. Ghanaians are known the world over to be a very hospitable people, that this is a very friendly country and a place to be. It is indeed one place on the African continent where you can go and walk the streets of Accra or any place in Ghana without fear or without any violence. We are very hard-working people. We know how to do things with our hands. So you find a lot of artisans, carpentry, joinery, plumbers, masonry, everybody doing something with their hands. The Ghanaian woman is a very industrious woman.
she is that particular person who holds the home together, and also doing a trade for themselves. So you will find in Ghana that the women support their husbands, and then the family unit is very strong. We believe in an extended family unit. O mercado aberto de Kumasi é considerado o maior da África subsaariana. Ele abastece quase todo o centro e o norte de Gana, além de comerciantes de países vizinhos como Mali e Burkina Faso. A venda é feita principalmente por mulheres, e em torno do mercado centenas de lojas exibem produtos nas calçadas. Por serem cheios de vida e de energia, mercados como o de Kumasi são um símbolo das economias e das culturas africanas. Kente no ya kaka no kente mi esua free ya nananom ho ya ananse abofka se kana spider. The black stand for the color of Africa. The yellow no agudie like gold. Green no vegetation. Green no forest. And our red, I brother our great grandfathers who fought for independence, like Dr. Kwame Nkrumah. Padrões coloridos, estampados e atraentes. Desenhos tradicionais e modernos. Essa é a receita para as roupas elegantes que vestem as mulheres em boa parte da África. Os panos de algodão encerados são chamados de wax, cera em inglês, ou então de panhe, em francês. Esse tipo de tecido, trazido da Indonésia pelos holandeses no século XIX, começou a ser produzido em tecelagens na própria África, muitas delas na República Democrática do Congo. Le pagne, maintenant, pouvait être un mode d'expression. Il y a cette particularité, je pense qu'en Afrique centrale, c'est que les pagnes ont des noms, des fois. Donc, quand vous allez au marché, vous cherchez tel modèle. Et bon, c'est des modes aussi. Donc, c'est devenu vraiment un mode d'expression dans la société congolaise. Sert aussi d'identité dans des événements de la vie sociale, les familles, principalement lors des mariages et des deuils. Donc en gros, le pagne, c'est un petit peu ça. O país que fica no centro do continente africano tem no Rio Congo uma grande fonte de riqueza. O rio, com 4.700 quilômetros, é o segundo maior do mundo e sua bacia tem um potencial hidrelétrico espetacular. 100.000 megawatts, cerca de 13% do potencial mundial. O rio e seus afluentes também servem como meio de transporte e fonte de vida para milhões de congoleses. Na fronteira do Congo com a Tanzânia fica o Lago Tanganyika, o segundo maior lago em extensão do mundo e o primeiro em profundidade. Cientistas calculam que o Tanganyika acumula 1/8 de toda a água doce do planeta.
Soweto. It's where I come from, Soweto. Kulang Pumakona, Soweto. Kulang Pumakona is like a life orientation, is like a paraffin. Fanano Yovugexen, Uyoku Pepchanin, Minang Pume Villa Casa, Villa Gaza Street, Yamangating Shayikon, Ubabu Mandela, Mangating Shayikona, Desmond Tutu, Mangating Shayikona, Ubaba Wetu, Umamu Africa, Awini Mandela, Mangating Shayikona, Usakumuze, Mangating Shayikona, Unambita, Ungang Tatigangane, Mangulela Belunge, Mobawatsu Kuti Sasalaming Patel, Soweto, Kulang Pumakona, West, 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 Soweto. Os navegadores portugueses foram os primeiros europeus a chegar à região onde hoje existe a África do Sul. Em 1488, eles cruzaram o Cabo das Tormentas, que passou então a se chamar Cabo da Boa Esperança. Estava aberto o caminho marítimo para as Índias. A ocupação do território pelos europeus só começaria um século e meio depois, quando colonos holandeses fundaram a cidade do Cabo e estabeleceram ali um entreposto comercial. Foi o começo de um longo processo de colonização que duraria 300 anos. A segregação racial já existia nessa época, mas ela tornou-se lei em 1948. O apartheid proibiu os casamentos interraciais e mandou confinar os negros em guetos, o que causou indignação. Entre as revoltas mais famosas está o Levante de Soweto, em 1976. Durante esse tempo, a resistência da população foi dirigida pelo Congresso Nacional Africano, mais conhecido como ANC, por causa da sigla em inglês. É o partido de Nelson Mandela. Madiba, como é carinhosamente chamado pelos sul-africanos, passou 27 anos preso e tornou-se um símbolo mundial na luta contra a discriminação racial e pela liberdade. Em 1994, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, sob o lema Dignidade e Liberdade, pondo um fim no apartheid. A mudança de um regime racista para uma democracia multirracial é considerada a mais importante transição política dos tempos modernos. Um dos maiores símbolos dessa mudança é Soweto, que no tempo do apartheid era um gueto. Quem quisesse entrar ou sair tinha de se identificar com um passe. Assim, a polícia controlava os habitantes negros. Hoje, Soweto é uma cidade aberta. Ela tem escolas, hospitais, universidades, shoppings, área de lazer e praças. The country is democratic. Yes, we are free, but the other race is still in bondage of being economically deprived. It is to us today that we should shout very high and say it is now time for economic freedom in our lifetime, because of we are not yet really free. Now, post-apartheid, we can mingle with white people, black people, colored, Indians, Chinese. We can do business with them. Not like before, but there's still that minority of group of white people who still think it's still in the apartheid regime. But time moved on. É fruto da união de dois estados africanos, Tanganyika, que se tornou independente em 1961, e Zanzibar em 1963. Um ano depois, os dois países se uniram na República da Tanzânia. Mas os grupos étnicos que formam o país já estão aqui há 2.500 anos. Os povos brancos povoaram o continente do centro da África até a África do Sul. A Tanzânia possui 127 línguas locais, mas os idiomas predominantes são o inglês e o Swahili. O Swahili é um dos idiomas mais falados na África.
a língua materna de pelo menos 130 milhões de pessoas em 5 países, numa região que vai do Quênia ao Moçambique. A estrutura gramatical do Swahili veio das línguas banto, mas boa parte de suas palavras é de origem árabe. O vocabulário incorporou também palavras do alemão, do português, do inglês e do francês. Swahili deriva da palavra árabe sawahil, que significa pessoa que vive no litoral. A Tanzânia tem um vasto litoral com muitas ilhas, entre elas a linda e misteriosa Zanzibar, cheia de tradições e com uma cultura riquíssima. I love to be in Tanzania because developed economic is now it's growing, and especially in tourism industry now it's growing very well because of the government doing a lot of advertisement abroad. So now we're receiving a lot of tourists, and my life it's very good because I depending more to work with the tourists. So I getting good income from my tourists, which my life is going to be good to working in the tourism industry. Durante séculos, Zanzibar foi um dos maiores entrepostos comerciais do Oceano Índico. Aqui chegaram navegadores e comerciantes das mais variadas origens. Até hoje, a exportação de condimentos ou especiarias é uma das grandes fontes de renda da Tanzânia, junto com o turismo. Há 1000 anos, os mercadores árabes trouxeram para Zanzibar que logo se tornou a religião mais praticada na ilha. Mas Zanzibar é um lugar onde coexistem várias religiões e se combinam muitas influências e culturas. Essa mistura fica muito clara nas ruas, nas roupas, na comida e na música. A metade sul do território senegalês é coberta por florestas tropicais e savanas. O Sahel domina a metade norte do país. O Sahel é a faixa que separa o deserto do Saara das zonas mais férteis do sul. Ele forma um corredor ininterrupto do Atlântico ao Mar Vermelho, com uma largura que varia entre 500 e 700 quilômetros. A comida típica do Senegal é o peixe, acompanhado geralmente de arroz. Os frutos do mar também são muito consumidos. A pesca é uma das principais atividades produtivas do país e um item muito importante na pauta de exportações. A pesca artesanal é fonte de trabalho e de renda para muitos senegaleses. O turismo é uma atividade econômica que dá trabalho para muita gente. Quem visita o país não deve deixar de conhecer Saint-Louis. Situada numa ilha fluvial próxima à foz do rio Senegal, no norte do país, a cidade, fundada em 1659, é o mais antigo marco da colonização francesa na região. Durante muito tempo, foi a capital do Senegal e de toda a África Ocidental francesa. Agitada culturalmente, Saint-Louis é palco de exposições e festivais de artes plásticas,
cinema, música e dança. – 90% dos senegaleses são muçulmanos. O maior centro de peregrinação é Touba, no interior do país. Un islam qui enseigne le respect mutuel et la reconnaissance mutuelle entre les différentes religions. L'islam soufi est un islam qui enseigne l'enseignement ésotérique intérieur de l'islam. C'est un islam qui entraîne l'individu à comprendre la finalité de l'enseignement islamique. Qu'est-ce qu'on entend, ce qu'on ordonne et ce qu'on n'ordonne pas. Qu'est-ce qu'on veut par là. Et c'est un islam qui enseigne la purification de l'âme. C'est-à-dire apprendre à l'être humain de purifier le cœur, d'avoir une vie spirituelle. Particulièrement l'amélioration personnelle pour acquérir des qualités positives et pour vivre de manière positive dans la société. Bonjour, monsieur. Ça va bien? A Costa do Marfim fazia parte da antiga África Ocidental Francesa, que incluía também o Senegal, a Mauritânia, o Mali, o Níger, Burkina Faso, Guiné e Benin. Os 8 países têm a mesma moeda comum, o franco CFA. Emitido pelos bancos centrais da África do Sul, com sede em Dakar, o CFA é garantido pelo Tesouro da França. Em contrapartida, os países que adotam a moeda têm de depositar parte das suas reservas no Tesouro francês. O franco CFA existe desde 1946 e foi mantido mesmo depois da independência política da antiga África Ocidental Francesa. O porto de Abidjan começou a funcionar em 1951, depois da abertura de um canal artificial entre o oceano e a principal lagoa que banha a capital da Costa do Marfim. Até pouco tempo atrás, Abidjan era o segundo maior porto da África Ocidental, atrás apenas de Lagos, na Nigéria. O setor de serviços e a agroindústria, junto com a agricultura, são os motores da economia marfinense. O cacau é o maior produto de exportação do país. Daqui ele sai tanto em natura como em pasta de chocolate. A enorme diversidade étnica da Costa do Marfim vem de séculos, quando a região tornou-se um refúgio para muitos povos que fugiam dos caçadores de escravos. Ok, je m'appelle Manabaka. Je suis né du Niger. Um quarto da população da Costa do Marfim é de imigrantes vindos de países vizinhos, como Burkina Faso, Mali, Gana, Guiné, Libéria, Serra Leoa e Níger. Mon nom c'est Koulibaly Adama. Bon ben, c'est Chadi. Je suis d'origine nigériane. Oui, moi je suis né au Bénin. O governo da Costa do Marfim acreditava que a imigração fortalecia a economia e, por isso mesmo, estimulou os seus habitantes a receber de braços abertos as pessoas que vinham de fora trabalhar no país e concedeu a todas elas o direito de voto. Moi, je m'appelle Mustafa. Je suis sénégalais, je viens d'Achies. Embora o declínio da economia nos últimos anos tenha afetado o padrão de vida dos imigrantes, a maioria deles prefere continuar no país. Acreditam que mais cedo ou mais tarde a situação vai voltar a melhorar. Mon nom c'est Bawa Sanda. Je suis ghanéen, voilà, du nord de Ghana, beaucoup. Moi, je suis burkinabé. Bon, pour nous, la crise, c'est le passé et nous sommes maintenant tournés vers l'avenir. Donc, pour le moment, ça va. Il y
activités, les gens se promènent librement. Donc nous sommes tournés vers le futur maintenant. A Tunísia é o menor país do norte da África. Banhada pelo mar Mediterrâneo, tem uma história com mais de 3.000 anos. Conhecida pelas belezas naturais, a Tunísia tornou-se um paraíso turístico para os europeus. Bem organizado e com excelente infraestrutura, o país passava a falsa impressão de que era uma ilha de tranquilidade, estabilidade e democracia na região. Poucos foram capazes de perceber que, depois de décadas de corrupção, nepotismo e abuso contra os direitos humanos, o povo da Tunísia estava prestes a se rebelar. Foi na Tunísia que começou a Primavera Árabe, que logo se espalhou por outros países e sacudiu o norte da África. Em 17 de dezembro de 2010, o vendedor Mohamed Bouazizi, de 26 anos, imolou-se em Sidi Bouzid, pequena cidade no interior do país. Indignado com a arbitrariedade da polícia, que tinha confiscado seu carrinho de frutas, o jovem ateou fogo ao próprio corpo e seu sacrifício incendiou o país. Primeiro em Sidi Bouzid, depois em cidades vizinhas, a população saiu às ruas. A polícia reagiu com brutalidade e muitos manifestantes foram mortos à bala. A partir daí, a agitação cresceu e chegou como uma bola de neve à capital. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas e o povo da Tunísia festejou a vitória da Revolução do Jasmim. Surpreendidos pela rapidez dos acontecimentos, os governos ocidentais apelaram para uma transição democrática e ordeira, e a imprensa europeia passou a falar na Primavera Árabe. Os sites de notícia que surgiram depois da Revolução garantem a pluralidade das fontes de informação na Tunísia. A imprensa hoje é livre e os jornalistas estão reaprendendo a trabalhar num clima de liberdade. Tout le monde n'en pouvait plus de cette situation dans laquelle nous vivions. Donc tout le monde avait cette haine contre le gouvernement et c'est grâce à ces réseaux sociaux peut-être que la communication a pu se faire en fait. Muitas mulheres na Tunísia estão preocupadas. Elas temem que o crescimento dos partidos islâmicos possa diminuir o espaço que elas conquistaram na sociedade desde os primeiros tempos da independência. J'aimerais bien que la polygamie ne sera plus exercée en Tunisie. Aussi l'extrémisme côté les vêtements, j'aimerais bien que la femme serait libre dans le choix de son vêtement tel qu'elle veut. Bien sûr, فما خوف فما تخوف رغم التطمينات نتاع حركة النهضة من الأولى ما توا معناتها فما شكوك فما تخوف من تراجع عن المكتسبات هذيك. احنا نحبوا نزيدوا نقدموا بها اما توا فما خوف حتى انه نحافظوا عليها خاصة ب معناتها التيار السلفي معناتها داخل بقوة ويطرح في معناتها تطبيق الشريعة حرفيا حسب الآراء نتاعهم هما بيان سور نظرتهم هما دونك فما تخوفات. Mais je peur pas parce que le peuple tunisien est plus conscient que ça. On peut faire des choses mieux pour la société, Inch'Allah. O Egito ocupa uma posição estratégica no norte da África. O país controla a bacia do Rio Nilo e o Canal de Suez, uma das principais ligações marítimas entre o Oriente e o Ocidente. Foi aqui no Egito, às margens do Rio Nilo, há mais de 5.000 anos, que surgiu
o que é considerada a primeira grande civilização da história. Tahrir em árabe quer dizer libertação, e a Praça Tahrir, no centro do Cairo, bem merece esse nome. Ela foi o coração da primavera egípcia. Foi aqui que manifestações de centenas de milhares de pessoas derrubaram o governo de Hosni Mubarak, que já durava 30 anos. Foi aqui também que multidões obrigaram as Forças Armadas a convocar eleições para o parlamento e para a presidência da República. Nos muros da Praça Tahrir, os grafites lembram aqueles dias decisivos, homenageiam os mártires na luta pela democracia e condenam os assassinos. In the last 60 years, through Nasser and Sadat and Mubarak, there is no argument about the future of the civilian nature of the country. But now, after the revolution, and this is a paradox, what happened in the revolution? The revolution came to prove the democratization, to also to give the people the right of social justice, and also to keep the integrity of the human being. O Cairo é uma cidade vibrante e fascinante, cheia de contrastes. No centro da cidade, à beira do Nilo, ela é moderna. Grandes arranha-céus, largas avenidas, amplos jardins, muitas pontes e barcos cruzando o rio. Mas o Cairo também é muito tradicional. Nas ruas, nos mercados, nos centros históricos, nos bairros distantes, o que se vê é uma cidade muito orgulhosa da sua cultura. Bibliotheca Alexandrina is a revival to the ancient library of Alexandria. Ancient library was considered one of the 7 wonders of the ancient world. It was built back in 288 BC during the reign of the Ptolemies. Back in 1972, they came up with the idea of the revival of the ancient library of Alexandria. As such, in 1989, an international competition was held to choose the design of the new library or the new complex. Snohetta from Norway won the first prize. It resulted in a complex of 3 main buildings: main library, planetarium, as well as a conference center. It is considered currently the largest open reading area in the world, as it can take 2,000 readers at the same time. It contains around 15 permanent exhibitions, 4 museums of manuscripts, antiquities, Sadat and science, as well as around 10 research centers. Considerada um berço da humanidade, a Etiópia fica no leste da África. Aqui foram descobertos os fósseis dos mais antigos hominídeos, os nossos ancestrais que se levantaram e começaram a andar sobre as 2 pernas. A Etiópia é o único país africano que nunca foi colonizado. Por isso mesmo serviu de inspiração para muitos movimentos de libertação na África. As bandeiras de vários países do continente levam as suas cores: vermelho, verde e amarelo. O futebol é o esporte mais popular na Etiópia, mas o país é conhecido no mundo todo pelos seus corredores de médias e longas distâncias. A grande estrela do atletismo etíope no momento é Tirunesh Dibaba. Nascida na pequena cidade de Shefa, a 260 quilômetros da capital Addis Abeba, ela começou a correr aos 12 anos, quando ainda estava na escola. Dibaba é uma inspiração para muitos jovens africanos. ማለት አሁን ያው ስፖርትም አድጓል አፍሪካ ውስጥም ሆነ ሌላ ሀገርም ሩጫ አድጓል እኛ ሀገር በተለይ Não há muitas livrarias na Etiópia, mas essa aqui, numa rua no centro da capital, Addis Abeba, é um ponto tradicional e com uma vantagem. Quem não tem dinheiro para comprar pode alugar um livro. E não fica caro, mais ou menos R$1 por dia. O idioma oficial é o amárico, de origem milenar e um dos mais antigos do mundo. No tempo do Império do Aksum já se falava uma língua
semítica chamada Ge'ez. Os que falavam o Ge'ez emigraram para o sul do país e então a língua deles transformou-se com a influência das línguas locais, né? E então até que chegar a língua amárica. A religião tem uma presença muito forte na história e na vida dos etíopes. Suas igrejas escavadas nas rochas são de uma beleza impressionante. Segundo a tradição, é na Etiópia que está a Arca da Aliança, que contém a tábua com os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Uma vez por mês, milhares de fiéis acompanham a réplica da arca numa procissão. Máscaras ou máscaras, máscaras negras, máscaras vermelhas ou máscaras negras e brancas, máscaras dos 4 cantos de onde sopra o Espírito. Eu vos saúdo em silêncio. Em nome da vossa imagem, ouvi-me. Quem soltaria o brado de alegria para despertar os mortos e os órfãos numa nova aurora? Digam, quem devolveria a memória da vida aos homens que tiveram as esperanças destroçadas? Dizem que somos os homens do algodão, do café, do azeite. Dizem que somos os homens da morte. Nós somos os homens da dança cujos pés ganham vigor ao bater na terra dura.